Olá, primeiro período. Estamos aqui novamente hoje com a nossa disciplina de História da Educação 1. Hoje, na nossa disciplina, nós vamos tratar do capítulo 5, que eu já enviei para vocês na semana passada, que é o capítulo que trata da educação medieval, a educação e a pedagogia lá no período da Idade Média. Então, só retomando um pouquinho a nossa aula anterior, na semana passada eu enviei esse capítulo 5, pedi que vocês fizessem a leitura e disse lá naquela ocasião, na videoaula anterior, que eu enviaria para vocês hoje uma aula, né, a videoaula, trazendo aqui a minha síntese, as minhas considerações sobre esse capítulo 5, sobre esse tema da educação medieval. É importante vocês lembrarem, entenderem que o que eu trago aqui para vocês na aula expositiva é a minha síntese do mesmo texto que vocês leram. Então é importante que vocês façam também essa relação entre o que vocês leram e o que o professor está trazendo aqui. E vocês vão perceber também que, além do texto, eu trago uma ou outra informação, ilustração, um ou outro detalhe que eu busco enquanto vou lendo o texto. E é importante que vocês desenvolvam essas estratégias também, porque a gente precisa, muitas vezes, estudar o texto, além de simplesmente ler o texto. Eu tenho aqui a nossa apostila, né? É um livro que a gente acabou xerocando, ele parece uma apostila, mas é um livro. E é importante que vocês, quando estiverem fazendo a leitura desse texto ou de qualquer outro texto, que vocês avancem para além da leitura, que vocês estudem o texto. O que é estudar o texto? Eu estou lendo, de repente eu encontrei, sei lá, uma palavra que eu não sei o significado. Não continua sem saber. Vai para a internet, vai para o Google, pega um dicionário, identifica o que é aquela palavra, coloca ela no contexto da leitura para que você realmente tenha compreensão da leitura, do que está lendo. Depois cheguei num outro momento do texto, falou de um determinado período histórico ou de um personagem histórico que eu não lembro. E aquele personagem é importante para entender o que está sendo dito ali. Então vai lá para uma outra fonte, busca informação, captou, entendeu? Volta, continua a leitura. Se precisar retomar o texto porque não entendeu alguma parte, vai lá, retoma. Isso é estudar um texto, que é mais do que ler um texto. Eu posso simplesmente ler e não entender muita coisa. Para entender, eu preciso estudar o texto. Tá? Então, essa é uma dica que fica aqui no começo da nossa aula hoje. E nós já vamos dar sequência falando aqui da educação medieval, dessa educação durante a Idade Média. Aqui, para começar falando da Idade Média, a gente volta para o nosso capítulo 4, que era a educação no Império Romano. Porque a Idade Média, esse período histórico que a gente chama de Idade Média, ou período medieval, ele inicia com a queda do Império Romano. A partir do momento que termina essa grande hegemonia do Império Romano, que acontece ali a queda desse império, aí surge esse novo período da história que a gente entende por Idade Média. Então, por isso que aqui hoje, na nossa aula, na explicação que eu trago para vocês, e o próprio texto também faz isso, a gente começa falando do finalzinho do Império Romano, que é quando começa a Idade Média. Tá? Então aqui a gente já pode entender que o Império de Roma, esse Império Romano, ele se expandiu abrangendo toda a Europa, o norte da África, uma parte da Ásia e também do Oriente Médio. Ele foi um império muito grande, ele conquistou um território muito grande em toda a parte que tem como centro a Europa, mas chegando também ao continente africano e ao continente asiático. Eu tenho aqui ampliado a gente consegue observar, né, como vai acontecendo, olha ali, ó, a ampliação dos domínios do Império Romano, que começa lá na Itália, né, que é onde fica Roma, e da Itália acontece essa ampliação para outros países da Europa que foram conquistados pelos grandes imperadores romanos, pelos grandes exércitos romanos. Então, esse domínio do Império Romano se expande pela Europa, chega no norte da África, chega na Ásia Menor. Então, foi realmente um império muito grande. E se vocês observarem aqui embaixo, ao lado esquerdo, a gente tem os períodos
em que toda essa ocupação dos territórios ocorre, porque essa ocupação ela começa lá antes de Cristo, né, 300 e tantos anos antes de Cristo, em que esse Império Romano começa a se constituir e vai terminar lá depois de Cristo, muito tempo depois, é que tem aí o final, a queda desse Império Romano. Então aqui é bem interessante essa animação para que vocês possam acompanhar e entender o quanto esse Império Romano ficou enorme, o quanto esse Império Romano se expandiu e o quanto significativo deve ter sido isso lá naquele momento, né? Mais de 2000 anos atrás. Olha só, a gente começa aqui uma contagem 300 antes de Cristo, né, que o Império começa a se constituir na Itália, e depois ele vai muito tempo depois de Cristo também. Dando continuidade, falando dessa antiguidade romana, eu até trouxe aqui uma animação falando lá do filme 300, né, que talvez vocês já tenham assistido esse filme, e ele é um filme que nos ajuda a imaginar, supor esse período do Império Romano, porque ele é um filme que reflete o modo de vida em Esparta, né, do povo espartano, que é o povo que a gente já comentou em algum momento lá na nossa disciplina ainda presencial. Então, falando dessa antiguidade romana, o que é muito importante a gente entender? Esse avanço do Império Romano que nós vimos aqui, ele fez com que a língua latina e os costumes dos romanos fossem difundidos para muitas outras partes do mundo. Para todos aqueles espaços onde o Império Romano se ampliava, os costumes romanos, a língua latina era levada. Também esse Império Romano ele transmitiu a cultura grega para todas essas partes que ele dominou. E até hoje nós sentimos a influência greco-romana na nossa civilização ocidental. Esse termo greco-romana é porque é esse amálgama, essa mistura da cultura grega com a cultura romana. Lembrando que Roma dominou, né, se apossou da cultura helenística grega. O surgimento do cristianismo também é um fato muito importante quando a gente estuda o Império Romano, e durante muito tempo foi a doutrina cristã, ela foi considerada subversiva pelos romanos. Aqui é muito importante nós abrirmos também um parênteses. Nós falamos lá ainda na nossa aula presencial que é durante o Império Romano que surge o cristianismo. Mas também temos que entender que quando o cristianismo surge lá entre os povos romanos, ele era considerada uma doutrina subversiva. Tanto que se a gente pega ali a história de Jesus Cristo, né, ele foi torturado, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi considerado como um criminoso da época, porque as ideias pregadas que deram origem ao cristianismo, elas eram consideradas subversivas para a época. Elas não era uma doutrina aceita naquele período no Império Romano. É bem importante a gente lembrar disso. Em 395, o Império Romano se dividiu em ocidental e oriental. Então houve aí essas divisões no Império Romano do Ocidente e do Oriente. Isso em 395 já depois de Cristo. Em 476 a Itália foi dominada, que é quando a gente diz que teve fim realmente o Império Romano e quando começa a Idade Média. Nessa época em que o Império Romano se fragmentou, a Igreja surgiu como um polo aglutinador. Ou seja, nós já falamos um pouquinho sobre isso lá no final do estudo sobre Roma. Quando o Império Romano ele acontece realmente a sua queda, quando termina o domínio do Império Romano, em 476 depois de Cristo, havia uma instituição no mundo que estava mais bem organizada e que passou, a partir daquele momento, a tentar controlar aquelas sociedades, que era a Igreja Cristã, a Igreja Cristã Católica. Então, é nesse contexto que surge a Idade Média, esse momento em que o cristianismo passa, a Igreja Católica Cristã passa a ter esse controle sobre as sociedades e sobre o mundo.
Aqui só para que a gente reforce um pouco a linha do tempo, né, dos grandes períodos da nossa história. Então a gente estuda essa divisão de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E a Idade Média é um período muito longo. Esse período da Idade Média ele durou 1000 anos. Por isso é muito importante a gente ter cuidado para não incorrer em simplificações. 1000 anos estudados em um pequeno capítulo é algo que a gente faz uma síntese bem enxuta. Tá? Então, assim, temos que ter cuidado para não incorrer em generalizações que não são adequadas nesse momento. A gente vai trazer assim uma base mais ou menos do que foi, deixando claro para vocês que existe a possibilidade de muito aprofundamento nesse período gigante de 1000 anos que é a Idade Média. Aqui só para a gente reforçar essa divisão, né? Olha só, nós estamos trabalhando aqui com a Idade Média, que fica bem no meio desse período histórico todo, e ela vai de 476 depois de Cristo, ali com a queda do Império Romano, e até 1453, que aí já é lá no período do Renascimento, em que a gente começa a entrar na Idade Moderna. Então nós estamos falando agora desse período da Idade Média, que é um período bem grande da história da humanidade. A cultura medieval, a cultura nesses 1000 anos, é um amálgama, é uma mistura de elementos greco-romanos, germânicos e cristãos, além das influências do Bizâncio e do Islã, que eram povos do Oriente. Então essa cultura, gente, da Idade Média, ela é uma mistura de tudo isso. Porque na época nós tínhamos muito forte a cultura greco-romana, grega e romana, que era a cultura ainda do Império Romano da época. Nós passamos a ter a entrada na cultura da Idade Média dos elementos cristãos, que passaram a ser muito valorizados, e também os elementos lá dos povos islâmicos, lá dos povos bizantinos, porque lembram que o Império Romano ele chegou na Ásia, ele chegou na África, então todas essas culturas se misturaram muito fortemente nesse período da Idade Média. E nós temos aqui uma divisão. Os autores eles trazem geralmente essa divisão entre a alta Idade Média e baixa Idade Média. Ou seja, são 1000 anos. Então, os historiadores eles costumam fazer essa divisão no estudo entre a alta Idade Média, que é o começo da Idade Média, e a baixa Idade Média, que é do meio para o final dela. Na alta Idade Média, a gente tem esse primeiro momento, que foi o momento mais onde houve mais violações aos direitos das pessoas, foi um momento mais cruel. Né? Aqui a gente pode falar de Santa Inquisição, né? Ali tem simbolizando ali uma mulher na fogueira como se fosse uma bruxa sendo queimada. Foi quando a gente teve a queima de livros, as pessoas não podiam estudar a filosofia, a ciência era um crime. Então esse primeiro momento da Idade Média, essa alta Idade Média, esses primeiros séculos, eles foram os séculos que a gente às vezes escuta alguns autores falarem como a Idade das Trevas. É claro que é uma terminologia que não é tão adequada, porque a Idade Média também produziu muita coisa positiva. Mas, de modo geral, esse início da Idade Média foi um período em que a Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo, ele conduziu com mão de ferro a vida das pessoas e levando sempre em consideração os preceitos cristãos lá daquela época, né? Que a gente não pode confundir com o que são hoje os princípios e os preceitos cristãos. Então aqui é bem importante já a gente abrir também um parênteses. Quando você estuda a Idade Média, você sempre verá uma crítica clara e óbvia com relação ao modo como a igreja cristã da época conduzia a sociedade. E estudando esse período, isso é uma coisa muito lógica, muito fácil de perceber. E aqui a gente tem que ter sempre esse cuidado de não confundir isso com o que é o cristianismo hoje, com o que a gente entende do cristianismo hoje, com a filosofia, que é uma filosofia muito forte no nosso país. É uma visão cosmológica das mais comuns no Brasil e no mundo também. Então, não há aqui a necessidade de ninguém achar que a gente não deveria falar desse modo, porque são os fatos históricos que estão ali, né? E que eles passaram por todo um desenvolvimento para a gente chegar no que é o cristianismo hoje.
Então, de modo geral, essa alta Idade Média foi esse período mais trash, assim, esse período mais nebuloso da Idade Média. E o segundo momento da Idade Média já foi um momento um pouco mais em que a igreja começa a perder um pouco de força, a sociedade passa a não aceitar mais, mas ainda assim também todos esses 1000 anos foram de um período em que a igreja conduziu e controlou as pessoas e o mundo. Dando continuidade, a educação medieval, a educação nesse período, ela passou a ter como ponto de partida a doutrina da igreja cristã. Então aqui, nós, quando estudamos a educação lá na Grécia antiga, nós falamos muito do quanto a filosofia controlou, a filosofia tentava controlar, ela ocupava espaço na educação. E da filosofia junto começa a nascer ali uma ciência antiga, né? E no Império Romano manteve-se também toda essa questão filosófica, controlando a educação, e também muito fortemente a lógica da cidadania, da prática da vida social. Então, lá na Grécia, muito forte a filosofia, em Roma, muito forte a questão da vida em sociedade, do direito. Em ambas as civilizações, a ideia de família também sempre foi muito importante. Mas aqui, durante a Idade Média, muda muito. Aqui a educação passa a ter como ponto de partida a doutrina cristã. Não mais a filosofia, não mais a ciência antiga e não mais a cidadania. É um momento em que o cristianismo domina o pensamento educacional. É isso que acontece durante a Idade Média. A prática do culto passou a substituir, portanto, o elemento intelectual do ensino. Então, quando se trabalhava a educação durante a Idade Média, o foco, o objetivo, o conteúdo não era mais a filosofia, a ciência, a cidadania. Era a doutrina cristã, era o evangelho, era a catequização e por aí vai. Durante todo esse período medieval, predominou uma concepção de educação oposta ao conceito liberal e individualista dos gregos e também oposta ao conceito de educação prática e social dos romanos. Então é o que a gente estava comentando. Durante a Idade Média, não se utilizava mais os conceitos de educação liberal dos gregos. E também não se utilizava mais o conceito de educação prática e social dos romanos. Com a Idade Média, a gente tem uma ruptura bem grande no que era a educação. A gente tinha um contínuo lá das primeiras civilizações, a civilização grega, o surgimento da filosofia. Depois os romanos incorporaram a importância da filosofia e avançaram para a questão da cidadania, do direito. E aí, quando a gente tem o início da Idade Média, há uma ruptura bem grande. Há historiadores que dizem que foi uma perda bem significativa que o desenvolvimento das sociedades humanas teve por conta dessa investida da igreja à época na educação. Porque a educação passa a negar a filosofia, a educação passa a negar a ciência que existia naquela época, que não é a ciência moderna que nós temos hoje, mas era o surgimento de uma ciência a partir da filosofia, e a educação passou a negar também a vida social, a educação prática que os romanos estavam propondo. E a educação, então, durante a Idade Média passa a negar tudo isso e coloca em evidência a metodologia, a perspectiva cristã de mundo. Nesse período surge um novo tipo histórico de educação com foco no aspecto moral dos indivíduos. A educação durante a Idade Média ela tinha muito fortemente o foco na moralidade, porque o cristianismo é baseado numa determinada moral, que é a moral cristã. E aí normas inéditas de vida e comportamento sem precedentes na história da humanidade começam a surgir. Basicamente, o ideal de educação do cristianismo, aqui a gente está falando do ideal de educação deles, era a moral. Mas não era uma moral universal, não era ética, era a moral cristã, que era a base de toda a filosofia educacional do cristianismo. E a partir disso surgem formas inéditas de vida que a humanidade não tinha experienciado até então e que foram bem impactantes para a sociedade. Por isso que a gente viu ali alguns slides atrás, por exemplo, a ideia da Santa Inquisição, a ideia das mulheres que
por alguma situação eram consideradas excêntricas, diferentes, então elas eram consideradas bruxas e elas iam para a fogueira. Né? Na Idade Média tinha toda também essa caça aos cientistas, que eram considerados hereges. Qualquer pessoa que tivesse princípios de vida que fossem diferentes dos princípios cristãos daquela época eram consideradas pessoas impuras, pecaminosas, hereges e por aí vai. Então passa a dominar nesse período formas de vida, normas e comportamentos sem precedentes na história da humanidade. E aí a gente começa a falar mais especificamente sobre esses primeiros padres da igreja, que foram os primeiros professores dessa educação medieval. Nesse início da Idade Média, eles ocupavam posições diferentes. Alguns desses padres lá no início ainda valorizavam a filosofia pura, enquanto outros a condenavam como tolice. Os padres da igreja, nessa época, no início da Idade Média, eles eram pessoas que estudavam e eles tinham acesso à filosofia greco-romana, aos textos clássicos, à filosofia pura. Então, no início da Idade Média, alguns padres ainda defendiam essa filosofia, esse início de ciência, e outros negavam e achavam uma tolice. E é o que vai acontecer na sequência, né? Eles vão cristianizar a filosofia, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Santo Agostinho, que foi era um dos padres da igreja, né? Ele foi o principal expoente no período da Alta Idade Média. Ele utilizou da teoria de Platão e cristianizou essa teoria. Para ele, a luz que tiraria as pessoas das trevas seria o conhecimento provido por Deus, não o filosófico e científico. Olha só, gente, isso aqui na Alta Idade Média. Então, ali na Alta Idade Média, a gente tem o Santo Agostinho como um principal expoente, como um principal educador, filósofo, um dos principais padres da igreja que coordenava a educação. E ele fez a utilização da teoria de Platão, mas ele fez um ajuste. É isso que os educadores da Idade Média fizeram o tempo inteiro, nesses 1000 anos, foi isso que eles tentavam fazer. Eles pegavam a filosofia, que era a grande teoria que existia naquela época, a filosofia grega e romana, e eles tentavam adequar essa filosofia aos princípios cristãos. Eles cristianizavam. Né? Então, quando o Platão ele dizia que a luz tiraria as pessoas das trevas e que essa luz era o conhecimento filosófico e científico, o Santo Agostinho usa essa mesma lógica, mas ele vem dizer que essa luz não é o conhecimento filosófico e científico, mas sim o conhecimento divino. A filosofia desses padres da igreja, que era uma filosofia cristianizada e que ocorreu no início da Idade Média, ela ficou conhecida como patrística. Então a gente conhece essa filosofia dos padres da igreja, que é essa filosofia da Alta Idade Média, lá da primeira parte da Idade Média. Então, nesse começo da Idade Média, eles criam uma filosofia, que é uma filosofia cristianizada, eles cristianizavam a filosofia, e ela ficou conhecida depois como patrística, a filosofia dos padres da igreja. Aqui nós temos, só como ilustração, né, a imagem, possível imagem de Santo Agostinho, que foi esse principal expoente da patrística. E aí a gente pode falar também, o texto nos traz alguma coisa sobre as escolas cristãs primitivas. A igreja previa fazer uma reforma moral no mundo. Então ela precisou começar por reformar moralmente os seus próprios membros. A primeira reforma que a igreja precisou fazer, já que ela queria expandir mundo afora os seus princípios, então foi a necessidade de uma reforma dentro da própria igreja, no sentido de formar os próprios membros da igreja. Então a gente surge ali no texto termos como catequese, catecúmenos, catecumenatos, escolas catedrais e por aí vai, que são as primeiras escolas cristãs. Essas primeiras escolas cristãs que se fortalecem são essas escolas no intuito de catequese, como a gente conhece um pouco o termo ainda hoje. E aí surge esse movimento, que é o monaquismo, ele é o movimento dos monges da igreja, que é a organização de homens que fizeram votos de vida religiosa. A gente hoje ainda tem as ordens religiosas, cristãs, católicas ou não,
E essa ideia ela vem lá do monaquismo, que é o primeiro movimento de monges da Igreja Cristã. E eles estudavam e viviam nos mosteiros, que eram aqueles lugares bem isolados, aquelas igrejas bem retiradas. E o movimento monaquismo foi responsável pela formação de diversas ordens religiosas, que estão exemplificadas aqui abaixo, né, com características específicas de cada ordem. Até hoje a gente encontra essas ordens, e como exemplo nós podemos falar da ordem dos jesuítas, que foi a principal ordem que chegou aqui no Brasil, que a gente não está estudando Brasil nessa disciplina, né? Mas no semestre que vem a gente vai na História da Educação 2 falar da História da Educação do Brasil, e aí os primeiros educadores no Brasil foram os jesuítas, que faziam parte de uma dessas ordens criadas pela Igreja Católica, de monges, de sacerdotes. Os mosteiros, eles que eram esses espaços onde os monges viviam, eles passaram a ser praticamente as únicas instituições de ensino da época. Aqui nós estamos falando do começo da Idade Média, né? Esse início. Era praticamente nos mosteiros que acontecia ali aquela catequização, aquela formação do quadro de pessoal da própria igreja. E lá nos mosteiros, eles estudavam literatura e filosofia, mas era tanto a literatura quanto a filosofia cristianizadas. Elas eram reescritas dentro da lógica cristã. Eles copiavam livros, os copistas, e preparavam novos membros para as ordens religiosas. E aqui a gente começa a falar de um outro termo que é a escolástica. Esse termo significou inicialmente o conjunto do saber difundido nas escolas cléricas, nas escolas religiosas. Então, o escolástico era o mestre das 7 artes liberais, ou das escolas monásticas catedrais. Aqui eu coloquei uma sirenezinha em cima, porque a escolástica ela já entra no segundo momento da Idade Média, que é uma parte mais branda, em que se desenvolve um pouco mais essa filosofia cristianizada deles, e ela é o grande pensamento educacional da Idade Média. Lá na primeira, na Alta Idade Média, a gente tem a patrística como uma filosofia dos padres, e aqui na Baixa Idade Média, do meio para frente, a gente tem a escolástica, como uma grande filosofia desenvolvida pelo cristianismo durante a Idade Média. Então por isso que eu coloquei essa sirenezinha aqui em cima, que é um destaque para a gente lembrar que a escolástica foi o principal movimento filosófico educacional da Idade Média. Aqui é apenas para simbolizar, né, a ideia de uma aula aos moldes da escolástica na época, mas é só uma ilustração. E aí, continuando a falar da escolástica, mais tarde esse termo passou a denominar então a filosofia cristã ou teologia. Então, a escolástica é a principal filosofia cristã da Idade Média. É bem importante a gente lembrar disso. Ou seja, vamos para uma definição da escolástica. Ela é um movimento intelectual, oriundo da Idade Média, preocupado em demonstrar e ensinar as concordâncias da razão com a fé pelo método da análise lógica. Essa aqui é a definição de escolástica, tá, gente? Bem importante vocês estarem atentas e atentos a essa definição de escolástica. Então, ela é um movimento intelectual que aconteceu lá na Idade Média e ela tenta mostrar que é possível fazer essa relação entre razão e fé, entre ciência e fé, entre filosofia e fé. Então, essa é a tentativa da escolástica, utilizando a lógica, que essa lógica é uma lógica também da filosofia, que não é mais do Platão e sim do Aristóteles. Tá? O objetivo da escolástica era apoiar a fé na razão, procurando acabar com todas as dúvidas e controvérsias através da argumentação. Ocorreu aqui a união das crenças cristãs com a lógica aristotélica. E olha só, aqui a gente fala do Aristóteles. Vocês podem lembrar que lá no início da Idade Média, na patrística, era uma junção da filosofia do Platão com o cristianismo. Aqui a gente tem uma junção da filosofia do Aristóteles, da lógica aristotélica, com o cristianismo.
Então, a patrística usou a filosofia do Platão e a escolástica usa a filosofia do Aristóteles. E o que eles fazem é cristianizar essas bases filosóficas. Lá nós tivemos o Santo Agostinho, aqui nós temos o São Tomás de Aquino, como o mais influente de todos os representantes da escolástica. Tá? Então, o principal representante dessa filosofia da escolástica foi São Tomás de Aquino. Aqui também é só uma ilustração, né, para a gente que se imagina, que se propõe como seria o São Tomás de Aquino, que viveu ali, olha só, já no século de 1200. Tá? E aí o texto começa a trazer para nós a ideia das universidades, porque a gente falou um pouquinho das universidades ainda lá na Grécia Antiga, falamos um pouquinho das universidades lá no Império Romano, e aqui durante a Idade Média o texto também traz a visão do que era universidade à época. Surgiram essas universidades lá no século XIII, durante a Idade Média, com o nome inicial de Studium Generale. Pelo fim do século XIV, esse termo foi substituído por Universitas Literarum. E essas universidades que surgem aqui nesse período, elas forneceram o primeiro exemplo de organização puramente democrática nesse período da história. Como assim puramente democrática? A Idade Média não é vista como um período democrático. Né? O que valia na época eram os dogmas da igreja, era a moral cristã, então as pessoas tinham que obedecer àquela moral, senão elas seriam penalizadas, elas seriam punidas, perseguidas e por aí vai. Então as universidades elas se configuram como um dos poucos espaços que surgem no decorrer ali da Idade Média que tiveram um pouco, né, que pode-se dizer em que houve democracia durante a Idade Média. Aqui nós temos imagens de universidades que foram construídas durante a Idade Média, como ainda a Biblioteca Geral lá da Universidade de Coimbra, em Portugal, que traz o mesmo prédio da época lá da Idade Média, e a Universidade de Paris, que também é uma construção lá da época da Idade Média. Então aqui, gente, eu termino esse nosso conteúdo e gostaria assim de agradecer vocês por terem acompanhado até aqui, dizer para vocês que vocês podem fazer contato caso fiquem com alguma dúvida em relação ao texto, em relação à aula que eu expliquei aqui, a essa videoaula. E na semana que vem eu farei um novo contato com vocês para que a gente tenha aí mais uma atividade. Lembra que eu comentei na aula anterior que nós já temos 2 notas e teremos mais uma ainda para fechar o primeiro bimestre. Então agradeço, desejo a vocês uma ótima semana. Estou à disposição caso vocês tenham dúvidas. Estudem bastante. Se por acaso alguém ainda não leu o texto, agora é o momento. Abraço e até breve.